E aí, pessoal tá bom? Do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um capítulo nessa maravilhosa história que nós estamos contando, não é verdade? Agora a gente vai falar sobre os outros conflitos da República Velha. Na aula anterior, na videoaula, a gente falou sobre as questões da revolta da Chibata, vacina e essas coisas, e hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? Para fechar um pouco esse ciclo das revoltas em si e como esse governo foi criticado em tese. E aí a gente vai começar a ver também as características que deram origem a 1930, quando Getúlio Vargas deu o golpe aqui no Brasil. A gente vai ver como se fomentou esse espírito, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês as partes grifadas, dou uma leitura e eu dou explicada para vocês, tá bom? Porque, querendo ou não, vocês estudam com base no livro, então é importante vocês saberem bem o que está escrito aqui. Se der tempo, a gente faz esses exercícios da 129 e 130. Acho que dá tempo, vamos lá. Então, vamos lá. Olha aqui as partes grifadas. Vou mostrar primeiro o parágrafo. E aí depois a gente dá continuidade, tá? Então vamos lá. O ano é 1922, meus queridos. Ele foi cheio de transformações no cenário político e artístico brasileiro. Nele ocorreram a Semana da Arte Moderna, as eleições que colocaram o mineiro Arthur Bernardes na presidência e a fundação do primeiro partido político com base popular, o Partido Comunista Brasileiro. Então daí você já começa a sentir aí um medinho do comunismo dentro da sociedade, tá bom? De fato, gente, não havia riscos do Brasil se tornar um país comunista, tá bom? Mas isso foi utilizado para o golpe de Getúlio Vargas para deter esse avanço comunismo eminente, tá bom? A Semana da Arte Moderna, ela é retratada até em muitas obras artísticas, né, da televisão com relação a isso, porque ela trouxe, além da questão da arte, mas ela trouxe muita tecnologia e uma nova visão, uma visão de liberdade, de expressão e tudo mais. Então ela foi fundamental, principalmente para a nossa cultura, tá? Aí, vai ter aqui embaixo, tá vendo? Aqui é para vocês grifarem também, que é importante. Anarquistas, movimentos grevistas como forma de obter melhores salários e condições de trabalho. Primeiramente, o que é anarquismo, gente? Anarquismo é uma forma utópica, ela jamais vai poder existir, tá bom? Mas praticamente, não é só isso, tem várias questões complexas, né? Mas resumidamente, é ser um governo sem leis. Você vai agir de acordo com a sua moral. Mas aí, gente, como é que vai fazer, né? Eu fico com raiva da pessoa, vou lá matar a pessoa e tudo bem, porque eu vivi uma anarquia, eu tive vontade de fazer aquilo, a minha moral me dizia que o certo era fazer aquilo, então eu fui lá e fiz, tá? Então, anarquismo, bem resumido fortemente, é você agir de acordo com a sua moral, tá bom? Então, esses movimentos grefistas, eles queriam melhores condições de trabalho. E isso, gente, também é importante vocês saberem que as jornadas de trabalho eram extremamente cansativas, mais de 16 horas, não tinha intervalo para banheiro, comer, nada disso. E isso também ajudou a Getúlio Vargas a se manter no poder, como a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Apesar da força do movimento operário na época, o grupo político que mais se destacou na República Velha foi os dos tenentes, em 1922, que foi um ano importante para eles também. Quem é esses caras, tá bom? Esses caras eram um grupo que fazia parte do exército e eles geralmente ficavam ali na classe média, tá bom? Eram estudantes da classe média e eles tinham acesso à educação. Então existia também uma crítica muito forte ao sistema governamental da época, tá bom? Por conta disso, como eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês estudam, mais críticas ao nosso governo vocês vão ter. Por isso que às vezes é bem negligenciado a nossa educação, tá bom?
Então eles exigiam reformas políticas, eles eram extremamente contra a corrupção, então eles faziam atos para ir contra o governo mesmo, né? Então a gente vai ter a revolta dos 18 do Forte Copacabana. O que foi isso, gente? Um grupo desses tenentistas, 301, se revoltaram e começaram uma briga mesmo, tá? Contra o exército, contra o governo do presidente em questão, para que ele renunciasse. Só que, por conta de medo de morrer, esse tipo de coisa, a maioria desertou. Só sobrou 18 soldados, por isso eles ficaram conhecidos como os 18 do Forte, tá bom? Apenas 2 deles sobreviveram ao ataque, tá? Então, e isso fez com que eles ganhassem força no movimento, tá bom? Por conta dessa vontade, essa gana de fazer com que o país mudasse e tirar mesmo o nosso queridíssimo presidente, tá bom? O Arthur Bernardes. E aí, gente, em 1924, começou esses movimentos tenentistas, né? Eles começaram a fundar quartéis, formando milícias mesmo, tá bom? Em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E eles nunca perderam, reza a lenda, né? Os historiadores não encontraram nenhuma evidência que eles perderam nenhum conflito armado, tá? Eles sempre ganharam, tentando pedir essas reformas políticas, que o Arthur Bernardes saísse do poder, porque eles eram contra, tá? O Arthur Bernardes, eles eram contra porque ele defendia principalmente os interesses da oligarquia cafeeira. Então, tudo que ele fazia era em prol dessa parte da sociedade que era privilegiada e esquecia o restante, tá? Então, por conta disso, os tenentistas eram extremamente contrários às ideias do Arthur Bernardes, e por isso existe essa represália tão grande para que ele renunciasse do poder, tá bom? Então, eles começaram vários conflitos no interior do país, só que eles venciam e realmente nada acontecia de fato, tá bom? Para os interesses deles serem atendidos. Então, isso acabou fazendo com que a coluna Prestes perdesse a força, né? E acabassem desistindo dela existir e fazendo com que os líderes, né, da coluna Prestes se mandassem para a Bolívia, certo? Deixa eu ver aqui, isso aí. Então, gente, vamos resolver uns sim, claro, vamos lá. Vamos tentar resolver de página 129 a 130, acho que dá tempo, vamos ver. O ano é 1922. Foi marcado por grandes transformações no país. Cite 2 eventos importantes que ocorreram no Brasil nesse ano. Então, o Partido Brasileiro Comunista foi fundado e, além disso, também teve a Semana de Arte Moderna, que foi muito importante culturalmente e até como crítica política, tá bom? Dentro dessa semana. Também teve o Forte... os 18 do Forte, né? 2. Com o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, o movimento operário no país ganhou força. Sobre ele, escreva verdadeiro ou falso. A greve de 1917 foi realizada por boa parte dos operários que tinham influências anarquistas. Verdadeiro, a até explicou o que era o anarquismo, né? Em 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, inspirado em ideais tenentistas, né? Não foi ideado nos ideais tenentistas, tá bom? Até porque esse movimento começou pós a formação desse partido, tá? A fundação do Partido Comunista no Brasil revela a influência da Revolução Russa na organização política dos trabalhadores brasileiros? Sim, porque eles buscavam condições melhores de trabalho, né, para essa população que não tinha nenhuma garantia de seguro-desemprego. Tudo isso veio por Getúlio, tá bom, gente? Mas era mais um cala-boca do que outra coisa. Então, assegurar jornadas de trabalho menos cansativas,
uma 13º, folga, esse tipo de coisa, tá? Aqui. 3. Karl Marx defende a teoria política segundo a qual o governo, como resultado do desenvolvimento do socialismo, seria tomado um dia por trabalhadores. Isso tem alguma relação com os movimentos de greve do Brasil do início do século XX? Sim, né? Por quê? Quem fazia essas greves? Eram os próprios trabalhadores, né? Então, eles tinham como objetivo alcançar essa importância dos trabalhadores, porque eles se sentiam extremamente desvalorizados por conta dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho. Então, isso faz com que eles queiram conquistar coisas para os trabalhadores em si, né? Então, você pode escrever aí, que aproveite, tá? Os movimentos grevistas, vírgula. Inicialmente organizados por anarquistas, vírgula. Iniciaram no país uma luta organizada de trabalhadores que, vírgula, principalmente após a Revolução Russa, vírgula, passaram a buscar as conquistas trabalhistas a partir dos métodos inspirados nas doutrinas marxistas. 4. Por que podemos dizer que o tenentismo também foi um movimento contra as contradições, se não da cidade, da realidade brasileira como um todo? Então, gente, o movimento tenentista, ele buscava, além dessas questões de ser um governo mais voltado para o povo, mas dessas questões de desigualdade social, tá? Eles lutavam contra isso também. Então, eles tinham esse viés de que precisava dessa melhoria para ambos, só que eles mesmos eram de classe média para alta, né? Estudados e tudo mais. Aí vocês podem colocar aí os tenentes tinham um projeto político que procurava... Vocês vão dando pausa, tá, gente? Se não vou ficar falando devagar, vai ficar muito longo o vídeo. Procurava minimizar os grandes contrastes sociais brasileiros, vírgula, como o fim do analfabetismo ou a melhoria das condições sociais do povo. Sim. Como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana revela a luta dos tenentes no período da República Velha? Como, gente? Porque esse acontecimento gerou o sacrifício de 16 pessoas que lutou até o fim contra o presidente, né? Então, 16 morreram, enquanto 2 sobreviveram, né? Então, eles vão ter esse caráter aí também. Então, pode colocar. A revolta é um marco na luta dos tenentes no país, vírgula, pois implicou o sacrifício de 16 pessoas, vírgula, que deram suas vidas em nome da causa. 6. Leia o texto a seguir. Com a escassa repercussão dos planos operações militares, a coluna converteu em um exemplo de raro idealismo a história brasileira, estimulando a construção do mito dela própria e de Luiz Carlos Prestes, que foi um dos caras fundadores da coluna Prestes, né? Tanto que leva o nome dele em si. O texto fala sobre o raro idealismo da coluna Prestes. Quais eram os ideais da coluna ao iniciar os confrontos? Era um movimento tenentista, cujo ideal era reformas sociais e políticas. B. O texto também afirma que o idealismo ajudou a construir um mito sobre a coluna Prestes e seu líder. Que fatos você destacaria na história desse movimento que tornou um mito popular? Podemos destacar o fato de a coluna Prestes ter realizado
a grande marcha de 24 mil quilômetros, percorrendo 13 estados brasileiros, bem como o fato dela ter vencido todas as batalhas contra as forças do governo. Certo, meus amores? Um beijão para vocês, boas férias aí e até a próxima!